E aí, quantas soluções temos para o 22? Eu acho que eu acabei de fazer. Você acha que acabou agora de verdade? Lourenço tem uma solução, mais alguma? Se eu aceitar a fórmula que eu acho que achei, acho que fez tudo. Ah, se você aceitar a fórmula que você acha que achou, tá bom. Na verdade, a minha primeira intenção foi entender a dificuldade desse problema para vocês, né? Podia acontecer de todo mundo aqui em 5 minutos rabiscar e resolver o problema, dizer, esse problema é trivial para mim, muito fácil, etc. Beleza, aí a gente partia de outro ponto. Mas eu tinha a sensação de que esse problema não ia ser imediato para a maioria de vocês, que foi o que aconteceu, não é imediato para a maioria de vocês, então acho que já é um bom ponto de partida esse problema. Porque é legal que é um problema de teoria dos números, né? Fala sobre divisibilidade, etc, etc. E, bom, a solução que eu vou apresentar para vocês, que eu vou sugerir para vocês, que é uma solução talvez mais complicada do que a do Lourenço. Teve um aluno na aula de ontem do nível 3 que deu dois alunos, digamos, que deram essencialmente a mesma solução que o Lourenço. Eu acho a solução deles melhor do que a minha, tá? Mais rápida, mais simples até de explicar, vai ficar mais curta quando você escrever. No entanto, bom, a solução que eu espero que nós desenvolvamos juntos aqui, usando os polinômios ciclotômicos, digamos que é uma solução que você tem que ter um pouco menos de criatividade, você vai diretamente com a técnica, vai fazendo e resolve, tá? E além dessa que eu quero construir com vocês, e dessa que apareceu ontem, eu não tinha visto essa ainda. Eu vi ontem pela primeira vez, o Lourenço desenvolveu a mesma solução aqui. Eu vi uma outra solução, algum aluno meu fez uma outra solução bem mais complicada, talvez, acho que usou algum tipo de indução, eu não lembro direito. Mas um processo, enfim, fez algumas conjecturas, fez algum raciocínio por indução mais complicado e também resolveu. Existem outras soluções para o problema, mas de fato essa solução do Lourenço, ela é uma solução que tem o mesmo espírito da que a gente vai desenvolver aqui, que é olhar para os polinômios e usar algum tipo de fatoração com os polinômios. Então, esse problema 22, a gente... Enfim, não é muito difícil perceber que pode ser que ele tenha a ver com esse polinômio aqui, x² mais x mais 1, ou, se você preferir, com algum polinômio da forma x elevado a 2n mais x elevado a n mais 1, que é, digamos, é um polinômio que obviamente é o resultado de trocar o x por x elevado a n, né? O que esse polinômio tem de especial, né? Para começar, você sabe que ele tem de especial que ele é x³ menos 1 dividido por x menos 1, certo? Então é um polinômio que tem a ver com esse x³ menos 1, que, generalizando, tem a ver com polinômios da forma x elevado a n menos 1. Esse tem uma lista. Esses polinômios são polinômios muito legais porque a gente conhece muito bem as raízes, todas as raízes desse polinômio. E não só a gente conhece muito bem as raízes, como as raízes desses polinômios têm uma estrutura muito boa, uma estrutura muito clara e muito boa de trabalhar, que é a estrutura de grupo de torção. Grupo de torção. Grupo de quê? Torção. Grupo de torção? Isso. Nossa, isso é um grupo de torção? Ele está dizendo que é um grupo de torção. Eu não sei, você faz jiu-jitsu ou alguma coisa assim? Não sei exatamente de onde veio esse termo do Andrei, mas depois ele me explica o que é um grupo de torção. Eu estava pensando numa palavra um pouco mais simples, ou um adjetivo um pouco mais simples para o grupo. Vai. Cíclico. É um grupo cíclico. Por que torção? Porque o grupo das coisas de ordem infinita. Grupo das coisas... o grupo das coisas de ordem infinita. Tá bom, o nome disso é grupo de torção. Legal. Então, o que tem de útil para esse grupo, as raízes desse polinômio, é que formam um grupo cíclico, né? Com a operação
operação de multiplicação, e aí toda a estrutura, na verdade, o que é a estrutura de um grupo cíclico finito? É a estrutura dos inteiros módulo n, né? Que é um grupo que a gente conhece muito bem. E de fato, ontem quando eu falei disso para o pessoal do nível 3, aconteceu o que eu já esperava. Pode ser que aconteça parecido hoje com vocês. Como eles estão muito acostumados a trabalhar com esse grupo de inteiros módulo n, boa parte das propriedades dos ciclotômicos eles tendem a provar a partir das propriedades conhecidas do grupo, enfim, dos inteiros módulo n, né? Uma das propostas, na verdade, da lista inicial aí, que eu nem vou tocar nessa aula, vai ficar aí para vocês talvez quererem desenvolver a teoria através de exercícios, tem uma sequência de exercícios aí, que são exercícios que você pode resolver com pouquinha teoria dos números. Você pode usar bastante álgebra. Na verdade, você precisa, claro, o básico teoria dos números, por exemplo, propriedade do MDC. Basicamente, propriedade do MDC a gente precisa, mas o resto dá para deduzir com álgebra. E aí, a gente pode fazer o contrário, a partir da nossa compreensão algébrica desse grupo cíclico, né? Ou desse grupo formado pelas raízes, a gente consegue deduzir algumas propriedades de teoria dos números, né? Então, as duas coisas, você pode fazer uma a partir da outra, a outra a partir da uma, e o legal é que, claro, quando você está diante de um problema, você ter os dois pontos de vista pode ser muito útil. Às vezes vale a pena pensar mais algebricamente, às vezes vale a pena pensar mais com as propriedades de teoria dos números. Mas, legal, o que a gente sabe sobre essas raízes, então? Formam um polígono regular, né? Geometricamente formam um polígono regular de n lados inscrito na circunferência de raio 1. Quem nunca viu isso, levanta a mão. Quem está vendo isso pela primeira vez, levanta a mão. Sim, imagina. Então posso ir mais rápido, certo? Inclusive tem vários problemas de geometria envolvendo polígonos regulares que a melhor solução é olhar para essas raízes, né? Vários, tem alguns bem legais, tá? Então você forma um polígono regular de n lados, basicamente porque você tem, chama de ômega, você usa essa notação cis, você entende essa notação cis? Cosseno mais i seno. Então, cosseno mais i seno de 2π sobre n, né? Bom, a gente pode usar essa notação, que é mais usual, né? Mas eu gosto um pouco menos dessa notação, porque a gente tem que escrever o ângulo pequenininho. E ainda fora da linha, assim, para cima, acho que incomoda. Bom, eu me incomodo. Então, se a gente chama esse de ômega, certo? Esse é o complexo que tem o ôngulo de 2π sobre n, né? Que é o ângulo que você obtém se dividir a circunferência inteira em n partes, tá? Então, a próxima raiz, que é essa daqui, ela também, além de ser o cis de 4π sobre n, também é ômega ao quadrado, né? Essa que é aquela estrutura de grupo cíclico que a gente estava falando. A próxima raiz é ômega ao cubo, etc. E a última é ômega elevado a n menos 1. Então, se você pensar em todas as potências do ômega, né, e grupo cíclico é isso, é o grupo que é gerado por um único elemento. Então, se for finito, basta ir elevando esse mesmo elemento a todos os números inteiros. Bom, não, se for infinito também, se você usar inteiros, positivos e negativos. Então, o grupo cíclico é sempre gerado por um elemento, e você vai elevar esse elemento, que enfim, tem a definição do que é elevado. Ela multiplica por ele mesmo n vezes se o n for positivo, e multiplica o inverso dele n vezes, ou módulo de n vezes se o n for negativo. E aí, se o elemento tiver ordem infinita, que significa se houver um inteiro tal que w elevado a n é igual a 1, então basta um número finito de potências para você ter todas. Porque se esse é o 1, que é o w elevado a n, ou ômega elevado a n, esse ômega é ômega elevado a n mais 1, o ômega ao quadrado é ômega elevado a n mais 2, e assim por diante. Então todas as potências de ômega, na verdade, formam um conjunto finito, e esse conjunto finito é
o conjunto das raízes, de todas as raízes daquele polinômio lá, x elevado a n menos 1. Certo? Então as raízes de x elevado a n menos 1 são, com essa definição aqui do ômega, né? Elas são 1 ômega, ômega ao quadrado, etc. Ômega elevado a n menos 1. Tá? Agora, algo muito interessante quando você está diante de um grupo cíclico, que a característica do grupo cíclico é ser gerado por um único elemento. Aqui a gente usou o gerador ômega, que para esse grupo é o mais simples, é o mais óbvio. Mas é interessante a gente se perguntar se o ômega é o único gerador ou se há outros geradores, né? Quantas vezes em álgebra linear você faz isso? Você tem lá uma aplicação linear que está definida no espaço e está usando uma certa base, mas você olha e diz, ah não, essa base está feia, eu quero ver se tem uma base melhor para eu representar essa aplicação linear. E aí você chega em quê? Em diagonalização de matrizes, em autovalores e autovetores, etc. Que é a busca de uma base mais adequada para representar o problema que você quer resolver. Tá? Então, aqui é algo parecido. Então, você não vai achar uma base mais adequada, porque quase todas são a mesma, mas é uma pergunta super relevante. Quer dizer, esse grupo é gerado pelo ômega, mas será que é gerado por outra coisa também? Certo? Quais são os geradores do grupo? Certo? Então, sei lá, exemplo. Para n igual a 3, você tem 1, tem ômega ao quadrado. Certo? É claro que o 1 não vai gerar nada. As potências do 1 ficam sempre 1. Então, você pegar as potências do 1, você fica parado aqui. Tá? Como a gente já viu, as potências do ômega vão ser ômega ao quadrado, 1, ômega ao quadrado, 1. Você vai ficar rodando aqui no triângulo equilátero. Certo? E as potências do ômega ao quadrado, como é que são? Ômega ao quadrado, ômega quarta, que vai ser esse, certo? Então, ômega ao quadrado, ômega quarta, ômega sexta, que é 1, certo? Aí vai para ômega a oitava, que volta para esse. Então você vai ficar rodando agora ângulos de 240 graus. E você vai gerar de novo o grupo inteiro. Tá certo? Então, o grupo das raízes, o grupo cíclico das raízes cúbicas da unidade, as raízes, né, do polinômio x ao cubo menos 1, bom, que é um polinômio que vai aparecer no problema 22, tem dois geradores, o ômega e o ômega ao quadrado. Esse aqui e esse aqui. Tá? Deixa eu ver logo outro exemplo. Vamos fazer n igual a 6 agora, que vai ser interessante a partir do anterior. Certo? Com n igual a 6, o que vai acontecer? Você tem aqui o 1, tem o ômega ao quadrado, tem o ômega ao cubo, que é menos 1. Né? Você vai formar aqui o... Deixa eu... Vou escrever como ômega ao cubo. Você vai formar aqui o hexágono regular. Tá? Legal. Então as potências do ômega geram todo o hexágono regular. O que acontece com as potências do ômega ao quadrado? Vão gerar todo o hexágono regular? Não. Aliás, dava para ver que não ia gerar todo o hexágono regular, porque este número complexo aqui já apareceu antes. Não importa que ele está aqui desenhado no hexágono. Ele é o mesmo ômega, agora ele está sendo chamado de ômega ao quadrado, porque o ômega mudou, tá? Mas ele é o mesmo ômega do exemplo anterior. Certo? Então é claro que se você pegar as potências desse cara, se ali elas geravam o triângulo, como é que aqui elas vão gerar outra coisa? É o mesmo número complexo. Você está pegando as potências dele. Né? Você vai continuar gerando aqui de 120 em 120. Então você não gera o hexágono inteiro, você gera um triângulo equilátero que está contido nesse hexágono, certo? Beleza. Se você pegar as potências do ômega ao cubo, o que vai acontecer? Você vai gerar um polígono regular de dois lados. Né? Ah, clássico, né? Não é isso? É o quê? Diâmetro regular, né? Diâmetro? Diâmetro regular. Diâmetro regular? Isso aí. Então, diâmetro regular. Polígono regular de dois lados.
certo? Você vai daqui para cá, você vai ficar pulando entre esses dois, rodando 180 graus, certo? Que é também um subconjunto do hexágono, tá? Beleza, e esse aqui? Já foi antes, né? É o triângulo também, certo? Você vai gerar o triângulo também. E esse aqui? Dá para a quinta? Esse vai gerar todo mundo, tá? Você já consegue ter uma hipótese ou uma ideia de, em geral, quem vão ser os geradores? Quem são os geradores? Omega e omega menos 1. Então, os geradores, em geral, serão apenas dois, né? O ômega e o ômega a menos 1. Ou ômega elevado a n menos 1. Pelos casos pequenos, não é mesmo? Exato. É por indução, como é que é o nome disso? Indução otimista, né? Por indução otimista, né? São só, né? Vai, e aí? Alguém tem uma hipótese mais séria? São os... O cara tem que ser, sei lá, ser primo com uma ordem do... Isso aí, né? São os caras W elevado a K, tais que o MDC entre K e N é 1. Esse aqui pegou a... né? Quando K igual a 0, o MDC não é 1. O MDC... Não, 0 não é N. Isso, é. O MDC entre 0 e alguma coisa é a coisa, tá? Então, isso aí funciona realmente desse jeito. E, bom, você pode demonstrar isso, alguém ontem demonstrou, falando, os invertíveis, não sei o que, mas você pode demonstrar isso de um jeito bem simples, né? Que é pensar, pode pensar no polígono mesmo, certo? Que é, quando você pega as potências de W elevado a K, você vai estar girando aqui na circunferência, dando K passos de cada vez, certo? Sendo que um passo é esse ângulo menorzinho aqui, tá? O que a gente sabe? Que se a gente der N passos, a gente dá uma volta inteira. N passos é uma volta inteira. E menos de N passos não dá uma volta inteira, tá? Então como é que você pode dar uma volta inteira? Ou dando N passos ou qualquer múltiplo de N passos, certo? Então se você tiver, por exemplo, no polígono de 30 lados, e você andar de 2 em 2, você não vai formar o polígono de 30 lados, certo? Você vai formar o polígono de 15 lados. Por quê? Porque andando de 2 em 2, você chega no múltiplo de 30 em 15 passos, não em 30. Basta dar 15 passos de tamanho 2 para andar 30, certo? Se você tiver um polígono de tamanho 30 e você andar de 4 em 4, o que vai acontecer? Você vai gerar o quê? O de 15 lados de novo. Por quê? Porque andar de 4 em 4 no de 30 é a mesma coisa que andar de 2 em 2 no de 15, certo? E de 2 em 2 no de 15, você só vai dar uma volta completa quando você andar 30. Você não consegue andar 15 andando de 2 em 2, certo? Você vai andar 30, que é 2 vezes 15, certo? Aqui, por exemplo, você vai andar de 5 em 5. Para fechar uma volta, você tem que andar um múltiplo de 6, certo? Quando é que andando de 5 em 5 você vai andar um múltiplo de 6? Só no 6 vezes 5. Você tem que dar 6 passos para chegar no múltiplo de 6. Por que é isso? Porque o 5 e o 6 são primos entre si. Se você tiver algum fator comum, se o K tiver algum fator comum com N, você acelera, né? Você consegue chegar numa volta inteira em menos passos. E aí não vai ser um gerador, tá? Então dá para provar que os geradores são esses, sem usar muita propriedade de teoria dos números, só o básico de MDC e MMC, certo? E a partir daí você consegue provar outras coisas de teoria dos números. Por exemplo, a propriedade de que esses caras são os únicos invertíveis, se você olhar para o que está acontecendo nos expoentes, tá? Diga. Assim, a gente está usando o argumento geométrico, né? Isso. A gente tem como usar os polinômios ou não? Usar os polinômios. Sim, mas de fato é o seguinte, eu acho que o argumento mesmo aqui é um argumento de
MDC e MMC. É um argumento... Na verdade, a gente usou a geometria para pensar o que está acontecendo. Mas tá no meu bolso. Essa conclusão de que o W elevado a K vezes 1J teria que... eu quero que W elevado a K vezes 1J dê 1, certo? E acontece que W elevado a alguma coisa, para dar 1, isso é se somente se a coisa é múltipla de... vou fazer direto. Isso é se somente se o KJ é múltiplo de N. Certo? E aí, bom, a gente podia usar alguma propriedade de congruência, mas a gente pode usar direto as propriedades de MDC e MMC, que se o MDC entre o K e o N não for 1, aí eu consigo por um J menor, digamos, tá? Agora, se o MDC entre K e J for 1, isso só acontece quando o J for múltiplo de N. Então, na verdade, o argumento principal aqui é de inteiros, não é tanto geométrico. Você podia fazer algébrico o argumento. Seria o MC entre K e N. Isso, obrigado. Obrigado, Eduardo. MDC entre K e N. Bom, mas está mais do que na hora de falar o que é o polinômio singletônico, certo? Então, o enésimo polinômio ciclotônico que a gente vai chamar assim, φ índice N. Às vezes a gente... Enfim, eu gosto de deixar só assim, tá? Fala, Anderson. Tudo bem? Enfim, quando não der margem a dúvida, eu vou escrever só isso aqui para economizar tinta, basicamente. Tá? Isso é muito comum em livros de aula, para a gente não simplificar a anotação. Tá? A gente entende que é um polinômio. E é o seguinte, o φ N de x é o produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai formar o polinômio com as raízes da unidade, mas somente as que são geradoras, ou as chamadas raízes primitivas da unidade. Tá? Então, bom, eu podia escrever, uma vez que a gente definiu uma vez que a gente já chegou nessa conclusão, a gente podia escrever assim, né? É esse produto tal que 1 menor ou igual a K menor ou igual a N. Bom, N, pode botar N menos 1, e o MDC entre K e N é 1, certo? Ou a gente pode colocar, é o produto dos monômios da forma x menos z, tal que z é uma raiz primitiva da unidade. Estou falando essa palavra pela primeira vez, mas o gerador do grupo também é chamado de raiz primitiva. É uma palavra que a gente vai usar bastante. Tá? Acho que era melhor deixar o N mesmo por causa do N igual a 1, né? Ali embaixo. Tem isso. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Ótimo. Isso. Porque realmente o 1 ele é... Ou inclui o N ou inclui o 0, né? Tá bom, tanto faz. Isso, porque o φ1 ele é x menos 1, certo? Porque 1 é o único cara de ordem 1, certo? O 1 só gera ele mesmo, as potências de 1 vão gerando ele mesmo. Só o 1. Quem é o φ2? Quem são os geradores do diâmetro regular, como notação do André?
que são geradores do polígono regular de dois lados. É só o menos 1, certo? Então isso é x mais 1, certo? Quem é o φ3? X quadrado mais x vezes. Isso. Como é que você descobriu isso? Todas as raízes são geradores exceto uma. Só Isso. Porque, repara que usar esta definição para calcular o polinômio dá muito trabalho. Até mesmo para o φ3. Você ia colocar aqui o cis de 120, o cis de 240 e fazer essa conta para simplificar, né? Isso dá muito mais trabalho do que você pensar na fatoração, né? Porque o x ao cubo menos 1 é x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Coloquei isso aqui também. É isso. É isso aqui, certo? E a gente já sabe que, como o nosso amigo, qual é o seu nome? Como o Bruno disse, a gente já sabe que esses dois, todos são geradores, exceto um, certo? Então, retirando esse fator x menos 1, que é a mesma coisa que retirar a raiz 1, as duas raízes que sobram nesse polinômio são essas duas que são geradores. E, portanto, esse é o φ3, certo? Quem é o φ4? x quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Como é que você descobriu isso? Tirei 1 e menos 1. Tirou o 1 e menos 1, né? Do x à quarta menos 1. Perfeito. Quem é o φ5? Quais são os geradores do grupo cíclico de ordem 5? Quer dizer, são os caras da forma W elevado a K com K primo com 5. Quem são os números primos com 5 menores do que 5? Todos. Certo? Tem 4. Portanto, basta fatorar o x à quinta menos 1, que nem a gente fez aqui, e tirar só o 1, né? Vai sobrar o quê? X à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, né? Isso vai ser a mesma coisa para qualquer primo, né? Eu queria chegar mesmo nesse aqui. Quem é esse? Quem é o φ6? Tem que pegar o x da sexta menos 1 por algumas coisas, né? Beleza, vamos fazer no rascunho aqui. X à sexta menos 1, vai lá. Eu tenho que tirar o x menos 1. Tem que tirar o x menos 1. Tem que tirar o x mais 1. O x mais 1. O x quadrado mais x mais 1. O x quadrado mais x mais 1. E chega, né? Tá aqui no desenho, né? Você tira o x menos 1, tira o x mais 1, tira o x quadrado mais x mais 1, que vai tirar essas duas, e vão sobrar só aquelas. Certo? Então, isso é o quê? Se você escrever assim, por exemplo, certo? Agora você sabe fatorar esse, dá para tirar o x menos 1, dá para tirar o x mais 1. O x ao quadrado mais x mais 1 vai aparecer na fatoração desse aqui, certo? E o x mais 1 vai aparecer na fatoração desse e vai sobrar o quê? X ao quadrado menos x mais 1. Esse aqui é o φ6. Mas olha que linda a fatoração do x à sexta menos 1. Viu que linda a fatoração do x à sexta menos 1? O x à sexta menos 1 é o φ1 multiplicado pelo φ2 multiplicado pelo φ3 multiplicado pelo φ6. Certo, Eduardo? Lembrou do que você queria lembrar? Já tinha lembrado antes? Ou lembrou só agora, mais ou menos? Não é linda essa fatoração? E ela te diz que o φ6 é x ao quadrado menos x mais 1. Então, agora, o que me faria muito feliz, eu sei que você não está nem aí para me fazer feliz, mas o que me faria muito feliz é que vocês se levantassem, viessem aqui e escrevessem alguns outros exemplos de φ
que você calculou aí entre os iniciais. Tem um exercício na lista que é para calcular todos até o 105. Não, não são todos até o 105. Alguns, mas o maior de todos é o 105, certo? O 105 não está aí por acaso, mas eu não vou comentar agora. Tá, então tá. Põe no outro negócio, tá muito chateado. Ah, botar primo não tem a menor graça, né? Primo a gente põe uma vez só, diz Φp é xap-1 mais xap-2, etc. Mas esse é legal. Esse é legal. Esse é legal também. Começam a aparecer uma série de conjecturas quando você vai listando os primeiros polinômios ciclotômicos, né? Bom, acho que a primeira, não sei se é a primeira, mas entre as conjecturas que vão aparecendo, a mais importante é que tem a ver com essa fatoração aqui. E aí, todo mundo já conjecturou como é que é a fatoração do x elevado a n menos 1? E aí, como é que você acha que é a fatoração? Bom, eu devia ter escrito hipótese ou algo assim, mas vamos lá. Como é que você acha que é a fatoração do x elevado a n menos 1? Em polinômios ciclotômicos. Produto de todos que dividem ele, né? Isso. É o produto de φ índice D das que D divide N. Certo? Isso por enquanto é o que você desconfia que é verdade. Vamos provar, né? Esse aqui vale a pena provar. Né? Ó, por exemplo, todos esses você pode conseguir via a fatoração do x elevado a n menos 1 e você vai ver vários casos particulares disso aqui, né? O φ8, por exemplo, ele pode vir disso aqui, né? X à oitava menos 1, você vai fazendo, né? X à quarta menos 1 vezes x à quarta mais 1. Só que x à quarta menos 1 é x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. E assim por diante, então vai ficar bem assim, né? X menos 1, x mais 1, x ao quadrado mais 1, x à quarta mais 1. E dá certinho, né? Esse é o φ1, esse é o φ2, esse é o φ4 e esse tem que ser o φ8. Os polinômios ciclotômicos são irredutíveis? É uma excelente pergunta. A resposta é sim. E é difícil de provar. Tem um caso particular que já não é tão fácil, que é a do primo. Mas tem um truque legal. Você troca de x para x mais 1 e usa o critério de Eisenstein. Isso é uma coisa que você pode fazer relativamente rápido, mas tem que ter essa ideia do truque. Esses coeficientes são difíceis de trabalhar, né? Mas tem um jeito, claro, se você troca a variável x por x mais 1, se um é irredutível, o outro vai ser também. Quando você troca x por x mais 1 aqui, você usa um binômio de Newton e tal, aparece um monte de coeficiente múltiplo de P, e P é primo. E aí dá para usar o critério de Eisenstein. Esse é um jeito legal de provar que esse é irredutível. Mas é um teorema bacana, de que os ciclotômicos são irredutíveis, e aí você começa a usar, começa a ser útil em mais coisas, né? Mas tem muito problema legal que dá para resolver sem nem precisar disso. Mas ótimo, muito boa pergunta, porque essa pergunta é importantíssima teoricamente, porque a gente descobre que, claro, irredutível nos racionais, é disso que a gente está falando, né? Isso aqui vai dar, digamos, a fatoração única desse tipo de polinômio, né? No anel dos polinômios sobre o corpo dos racionais, vai dar a fatoração irredutível. Isso é bem útil. Vale a pena a gente ver que, da definição que a gente teve de polinômio ciclotômico, nada nos indica que eles necessariamente têm que ser de coeficientes inteiros. Excelente, Eduardo. Esse é um ponto que, se vocês não falassem nada,
eu ia levar até a gente resolver o 22. Já aconteceu em alguma situação. Resolveu o 22, resolvemos, né? Resolvemos. Ó, não, a gente ainda não provou que os caras são inteiros. Sim, essa é uma hipótese que aparece também quando você faz os primeiros casos, mas exatamente, nada nos leva, quer dizer, não é imediato que os coeficientes dos polinômios ciclotômicos são inteiros. Diga, Deixa eu Lúcio. ver ideia agora para provar isso. Eu não sei se funciona, mas Vai, fala. você faz por indução, né? Perfeito. Você pega a faturação do x a n menos 1. Isso. Daí você sabe que os de baixo são, você divide um cara de coeficiente líder 1 por outro de coeficiente líder 1 e Isso. você sabe que ele vai ser inteiro também. Isso. O que você está usando é o algoritmo de divisão, porque a gente sabe que os polinômios, eles têm um algoritmo de divisão, então eles têm uma divisão euclidiana. Dados dois polinômios, você pode dividir um pelo outro, divisão euclidiana, achar quociente e resto. Só que tem um problema. Esse algoritmo envolve divisão por algum coeficiente, certo? Então, o algoritmo funciona em corpos, funciona em ambientes que você consegue dividir, certo? Nos inteiros, não tem algoritmo de divisão, né? Bom, mas aí você pode perceber o seguinte fato. É verdade que o algoritmo de divisão de polinômios precisa de que você possa dividir um coeficiente pelo outro. Porém, você só divide, quando você faz divisão, multiplicação, soma, subtração, mas a divisão que você faz é sempre pelo mesmo cara, que é o que? O coeficiente líder do divisor. Né? Pensa no algoritmo de divisão. Em todo o processo do algoritmo, você só divide pelo coeficiente líder do divisor. Então, a gente consegue sim generalizar para anéis, né, que não são corpos. Eu falei isso outro dia nesse curso lá da FGV, que eu estava falando de polinômio. E isso foi importante, porque a gente estava fazendo. Né? Quando você tem anéis que não são corpos, você consegue generalizar ainda o algoritmo de divisão, mas você tem que fazer essa condição. Quer dizer, o divisor tem que ter um coeficiente líder invertível. No caso de inteiros, só tem dois inteiros invertíveis, o 1 e o menos 1. Mas é o que acontece aqui, porque o coeficiente líder de todos os ciclotômicos é 1, certo? Então, a demonstração do Lourenço, que é a que a gente costuma fazer mesmo, é por indução, né? Já temos uma boa lista de casos base para a nossa indução. Então, suponha por indução que todos os φ, né, de n têm coeficientes inteiros para n menor. Todos os φ de k têm coeficiente inteiro para k menor do que n. Olha essa fatoração. X elevado a n menos 1 é igual a isso, certo? Todos os polinômios que aparecem nesse produto, por hipótese de indução, têm coeficientes inteiros, certo? Exceto talvez o último aqui, que é o φ n. Tá? Mas essa expressão está te dizendo que a divisão do x elevado a n menos 1 pelo polinômio que tem resultado desse produto aqui antes do φ n, essa divisão é exata, certo? Quer dizer, ele é divisível exatamente. Mas você pode descobrir o quociente dessa divisão usando o algoritmo da divisão. E como o coeficiente líder desse cara é 1, o algoritmo de divisão vai funcionar no anel dos inteiros. Certo? Ou seja, tanto o quociente como o resto vão ser polinômios de coeficientes inteiros. Só falta mostrar a faturação. Ah, sim, falta provar que a fatoração funciona. Isso aí.